Estou colocando na posição dos slides aqui. Ok. Pessoal, todos apostos? Podemos reiniciar? Não foram jantar, não, né? Deixa eu ver aqui. Podemos retornar? Como que estamos? Ok, beleza. Obrigado, Marcos, pelo retorno. E aí, Igor? Valeu. Albert. Joia. Vamos retornar, então? Até porque esse assunto, esse complemento, em termos de usinagem, é extremamente interessante para quem gosta de engenharia mecânica, de processos de fabricação. É algo que realmente vale a pena, né, trabalhar esses fundamentos aqui. Ah, vamos compartilhar a tela. Aqui, deixa eu compartilhar. Ok. Estou só trazendo para cá agora ok, o chat. Deixar aqui mais próximo para poder ver. Beleza. Em se tratando de revestimento de pastilhas, eu fiz questão de colocar aqui uma referência, agora que eu vi ali que existência está escrito errado. Depois eu vou arrumar. Todo o processo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que nós vamos aplicar na superfície de um material um revestimento, para que ele ganhe propriedades, principalmente em dureza, resistência e desgaste, se vocês se lembrarem aqui da cementação, né? Cementação, que é ou carbonitratação, que é prima. A cementação de uma peça de aço, ela funciona muito bem, mas desde que você não tenha espessuras muito acentuadas, né, de camada cimentada. É duro falar assim de uma forma geral, o pessoal diz, você pode fazer cimentação líquida, né, porque você tem sólida, líquida e gasosa. Né? Vocês imagino que vocês já tenham estudado isso. De qualquer forma, adicionar carbono à superfície do aço, para que forme cementita, que é uma substância de alta dureza em toda a superfície, né? E aí você ganha resistência a desgaste. Isso é um processo comum, né? Tem que ter tecnologia, claro, para fazer. Hoje em dia é barato, né? É relativamente barato, e você consegue uma peça que tem um núcleo tenaz e uma superfície resistente ao desgaste. O problema é que o aço, quando ele é tenaz, ele não é resistente ao desgaste. Quando ele é resistente ao desgaste, ele não é tenaz, né? Então, quando sofre impacto, ele pode ter uma ruptura, uma fratura frágil. E aí, uma das soluções é aplicar carbono na superfície, que vai reagir, irá reagir ou reagirá com o ferro, formando cementita. Ok. Aí,
Qual é a espessura da camada cimentada? Ah, eu vi lá no livro que vai até 4 milímetros, 6 milímetros. Esquece. Ninguém vai cimentar uma peça 6 milímetros, 4 milímetros. Isso não existe. Né? Porque a superfície, inclusive, fica com tamanha dureza e depois do tratamento é necessário fazer o quê? Uma retificação para ajustar dimensões. A mesma coisa, eu já estou falando porque acontece algo similar, o conceito é similar no recobrimento de pastilha de corte. Tá? Então, você tendo uma superfície, uma camada cimentada muito espessa, corre o risco de ter um arrancamento, lascamento da camada dura que está na superfície. Até porque, quanto maior a espessura, você vai ter uma tensão, ela não vai acompanhar movimentações do núcleo, que é tenaz, e aí as tensões que você tem entre a superfície e o núcleo, conforme você aumenta a espessura, isso também acaba aumentando essa dificuldade em acompanhar. Você tem lascamento, trincamento. Então, se você deseja fazer uma cimentação, uma peça que trabalha numa montagem, como por exemplo um eixo cimentado, um exemplo simples assim, depois se ele vai trabalhar encaixado num rolamento não, numa bucha, é claro que você não está imaginando uma folga tão exagerada. Então, isso aí deve ser proporcional à folga que você tem na sua montagem, ou seja, é coisa mínima. Da mesma forma que você tem que pensar assim em cimentação, muita gente nem imagina isso, acaba fazendo bobagem, e aí tem lascamentos, e tem danos nas peças, e até custa mais caro para fazer. Hein? A mesma coisa cabe aqui em relação à cobertura de pastilha de corte. As coberturas, em geral, aqui aparecem maiores camadas, podem ser frágeis, por exemplo, 12 micrômetros, 12 microns. Na verdade, em geral, essas camadas ficam entre 4 e 12 microns de espessura, cada camada. Você pode ter várias camadas. Agora, é claro que se você fala assim, não, eu vou ter 3 camadas, como no slide anterior. Então, se eu terei 3 camadas, vamos pegar aqui o slide. 3 camadas, se eu colocar 12 microns para cada camada, já teremos 36 microns, que é uma espessura já razoável em termos de espessura de cobertura, bem elevada. Só para ter uma ideia, o que são 36 microns? Não é tão pouca coisa, não. Aquela folha de papel alumínio que vai na embalagem longa-vida, dentro, não essa que você compra para embalar alimentos. Aqui essa é grossa, bem mais grossa. É fina, mas é bem mais grossa que aquela que está lá na embalagem de longa-vida. Aquela da embalagem, ela tem 4 microns de espessura. 4 microns. Falar em 12, já são 3 folhas daquela. Se você coloca 3 vezes, já são 9 folhas daquela. Já é uma espessura considerável. Se você tiver 5 camadas. Enfim, outra coisa importante, só para ter uma ideia de espessura, eu comparei com a embalagem longa-vida, para vocês terem uma ideia de espessura. O que significa isso? Quando se faz uma niquelação de peça, na área industrial, precisa niquelar uma peça que vai em contato com o fluido e para resistir à corrosão. Turbinas, reatores, eu já trabalhei com niquelação e gira em torno de quanto? 5 microns, 6 microns de camada depositada. Tá? Isso em processos galvânicos, niquelação galvânica. Ou seja, a espessura dessas camadas aqui é dessa ordem mesmo. Quando fala 4 a 12, você vai trabalhar com uma espessura talvez maior se você tiver poucas camadas. Vamos supor que você simplesmente... eu posso aplicar só nitreto de titânio? Poder pode. Tem um probleminha que nós já vamos descobrir aí. Aí talvez você precise aplicar uma outra camadinha, certo? De nitreto de titânio, não só de carbeto de titânio, não só o nitreto. E aí você já tem que começar a combinar essas camadas para não ficar com uma espessura muito elevada. Então você vai ter lascamento da própria cobertura, ela lasca. Tá?
Pois bem, aqui é um exemplo. Eu coloquei essas duas figuras, tá? Tá aqui o suporte, a ferramenta de corte, fazendo aqui o corte, tá aqui sendo o cavaco, a peça. Tá? E aqui é possível fazer uma análise do material. Tá? Então, nós estamos vendo aqui camadas diversas. E aqui é o substrato. Então, na verdade, isso aqui é o metal duro. Então, nós temos essas partículas, são da peça do metal duro sinterizado. Então, é cheio de partículas. Isso aqui foi prensado e foi para a sinterização, que é a queima. Tá? E aqui tem aplicação de camadas. Tá? Então, é possível ver isso fazendo microscopia. Continuando aqui, ó. Reparem, aqui está dando um exemplo, como se fosse o gume da ferramenta. Aqui está a aresta cortante, aqui está a cunha. Pegando aqui um corte, tem um substrato, dessa forma. Reparem que essa camada mais espessa aqui, ó, não dá para ver direito, mas aqui está TiCN. Então, isso aqui, na verdade, é carbonitreto de titânio. Assim como eu disse para vocês, que lá no ferro faz a cementação ou faz a carbonitretação, aqui também é igualzinho para o titânio. Aliás, o titânio, em termos de comportamento químico, ele também é um material que tem estrutura CCC, que nem o ferro, ele é metálico, número atômico 24, ele é muito próximo do ferro, tem um comportamento bem parecido nesses tratamentos. Tá? Então, ele também aceita muito bem o carbonitreto ou simplesmente o carbeto de titânio. O carbono ele se associa muito bem ao titânio. Aqui está o carbeto, né, total. Isso aqui é só carbeto de titânio. Desculpa, de tungstênio. E aqui é carbeto de carbonitreto de. Aí ele aponta aqui, ó, L2 ou 3. Tem uma camada aqui, logo em seguida, de óxido de alumínio. Foi aplicado uma camada de óxido de alumínio. Depois ele aplica uma camada, outra camada aqui. Aqui ela é finíssima, ó. Essa parte branquinha aqui, clara, é outra camada de, só que agora é nitreto de titânio. Depois vem mais uma escura aqui, que é mais o óxido de alumínio. Depois mais uma fina, nitreto de titânio. Depois mais uma de óxido de alumínio. Depois aparece uma aqui de carbonitreto de titânio. E por fim, externo a todas, mais uma de nitreto de titânio. Não é toda a ferramenta que é assim. Essa aqui ela é totalmente multicamadas. Tá? Então nós temos aqui, se for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas de cobertura. Reparem também que a primeira camada aqui é extremamente espessa. Ela não tem uma relação de espessura igual a essas outras aqui. Ó. Porque essa camada aqui, a primeira, se ela for uma camada de carbeto, é comum que seja, uma camada de carbeto de titânio ou de carbonitreto de titânio, é uma camada que é para ancorar as demais camadas nela. Porque o óxido de alumínio ele não vai ancorar tão bem aqui no substrato, que é o metal duro. É como se fosse o seguinte, o carbeto de titânio ou o carbonitreto de titânio é o primer. Ele prepara a condição de superfície, condição química, físico-química, para receber outras camadas. Aplicar direto óxido de alumínio no carbeto de tungstênio, no metal duro, ele vai ter um arrancamento, ele tem lascamento, ele retira, ele sai. Tá? Ele não tem a mesma adesão. Então, é comum aplicar uma camada intermediária. Isso é comum em muitas aplicações de coberturas ou revestimentos em peças. Para quem gosta de carro, bronzina é assim, né? Você tem um casquilho de aço, só que aí você tem que aplicar uma liga que é a bronzina, que é para deslizar o virabrequim. É a base de chumbo, a base de cobre. Mas cobre e chumbo não pega no aço. Você não consegue fixar. Então é necessário aplicar uma camada intermediária.
Então, vai aparecer uma camadinha de cromo, depois vai aparecer uma camada de zinco, depois vai aparecer... Então, tem algumas camadas ali até poder fixar a liga, que é a liga patinável, que permite deslizamento, né? Antifricção. É a mesma coisa aqui, você tem que entrar as demais camadas. Então, é um processo, isso é tecnologia. Vocês veem, o Brasil não faz essas coisas, ainda não temos indústrias que fazem. Apesar que eu tenho peças aqui que têm sido testadas no Instituto, né? E também no INPE, me deram algumas de presente, alguns amigos estão testando ali algumas tecnologias, tá? Parecidas com essas aqui. Essas aqui nós não temos mais como testar dessa forma, porque elas são dominadas e são patenteadas, né? Enfim, quem que é patenteada? A própria máquina que faz isso. Nós teremos que desenvolver tal, reatores e, enfim, só explicando. Pois bem, olha quantas camadas tem de cobertura nessa ferramenta. Aqui também já começa a verificar o substrato está aqui. O substrato é o próprio carbeto de tungstênio. Sobre ele já vem aqui o carbonitreto de titânio, que faz essa ancoragem, é como se fosse o primer, já disse para vocês. Tá? Acima dele foi aplicada uma camada de óxido de alumínio. Nesse caso, elas estão mais equivalentes em termos de espessura. E, por fim, tem uma camada aqui de nitreto de titânio, que é esse amarelinho mais douradinho aqui na parte de cima. Essa aqui é uma outra peça, outra ferramenta que foi aplicada também o carbonitreto de titânio, que faz a ancoragem aqui no carbeto, que é o metal duro. Acima, de novo, aplicado aqui o óxido de alumínio, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso aqui são condições um pouco diferentes de trabalho e aplicação, mas isso aqui são testes, na verdade. Por isso que tem as fotos bonitas, que foi cortada, preparada, medida em laboratório, fotografada e por aí vai. Mas todos seguem a mesma sequência. O que muda aqui são os parâmetros de preparação e deposição das camadas. Isso aqui é exatamente para desenvolvimento de tecnologia, tá? Por isso que aparecem essas fotos aqui. Importante o seguinte, nesse revestimento multicamadas, eu coloquei aqui um slide onde aparece um gráfico, é bem interessante isso, olha, temperatura em Kelvin, tudo bem? Condutividade térmica. Olha que coisa interessante. O óxido de alumínio, à medida que a temperatura aumenta, a condutividade térmica cai. Ou seja, quanto mais ele é aquecido, mais isolante ele é. Ou seja, ele passa a ser uma barreira térmica. Eu já tinha comentado isso em sala de aula, mas aqui eu estou colocando um gráfico, isso aqui é um gráfico real, tá? 1273 Kelvin são 1000 graus Celsius, tá? Só para lembrar. Tá? 273 Kelvin são 0 graus Celsius. Tá? 773 são 500 graus Celsius, só para ter uma ideia. A 500 graus Celsius, perto da temperatura ambiente, que está por aqui, temperatura ambiente, quando chega a 500 graus Celsius, que para o aço rápido já estaria começando a se degradar, no caso do metal duro, se ele tem uma camada de óxido de alumínio, ele ainda continua avançando e a barreira térmica é até mais intensa do que era quando ele estava mais frio. E se continuar o processo de corte com aquecimento, ganhando-se em velocidade, aí que podemos ter uma barreira térmica ainda mais eficiente. Só que para frente que não interessa, isso aqui já não faz diferença, nesse primeiro momento, pelo menos, porque o metal duro, a partir de 1000 graus, que aqui, aí ele já entra no processo de degradação, ele pode sofrer uma ruptura, ele vai quebrar, tá? Então, até 1000 graus é extremamente interessante. Então, o óxido de alumínio, ele tem esse comportamento de condutividade térmica, ele para de conduzir calor. Para não, né? Ele conduz muito menos. Enquanto que o carbeto de titânio e o nitreto de titânio, não. Mais aquece, mais condutor eles ficam. Eles têm um comportamento ao contrário. Ou seja, se a região do corte elas têm um aquecimento natural em função do atrito e da deformação, esse calor, ou parte dele, vai migrar para a ferramenta, o que não é bom.
porque ela vai perder em resistência e vai começar a desgastar mais e pode ir a ruptura, a ferramenta, tá? Enquanto que o óxido de alumínio é uma barreira térmica. Por aqui, ó, nós já conseguimos olhar nesse gráfico, fazendo uma comparação, qual é a função de cada um desses tipos de camadas. Primeiro, já falei que carbeto de titânio ou carbonitreto de titânio, tanto faz, os dois tipos de camadas, são primers, são camadas para ancoragem das demais. Então, são aquelas que vêm primeiro. No caso, seria essa aqui. Então, isso aqui é uma camada, essa substância forma uma camada para ancoragem das outras camadas de cobertura da ferramenta. E uma coisa nada, né? Olha aqui, é o que mais condutor térmico seria a camada que mais permite a entrada do calor na ferramenta, saindo da região do corte, né? Da região de deformação e ruptura e de contato com a superfície, que é o atrito, e evoluindo, se conduzindo para dentro da ferramenta, o que é péssimo, né? Então é necessário ter ancoragem, mas acima dessa ancoragem tem o óxido de alumínio, para evitar que o calor chegue até essa camada de carbeto de titânio, porque se chega lá, vai entrar na peça. Tá? Em terceiro, está aqui de titânio, que tem uma condutividade intermediária, nem é como o carbeto, né? Também não é isolante como o óxido de alumínio, ele está bem intermediário mesmo, mas ele também tem uma outra função. Nitretos, de uma forma geral, tem a função de reduzir o coeficiente de atrito. Então, na verdade, tá. Bom comentário já fizeram aqui sobre essa questão. Boa conclusão, inclusive. Tá? Já vou falar do comentário. Então, dessa forma, o nitreto de titânio, que é aquela camada dourada, ele tem baixo coeficiente de atrito e isso faz com que gere menos calor. Não é bom de ancoragem, tudo bem, não vai ficar lá mesmo, né, junto do substrato. Então, por isso, a sequência normalmente de camadas é aquela que aparece aqui no slide anterior. Essa aqui é uma sequência bastante comum. Camada de ancoragem, barreira térmica e camada de resistência ao atrito. Mitigar de atrito mínimo para evitar abrasão ou fricção, melhor dizendo, para não gerar calor. Tá? Então, essa é uma sequência clássica. E aí a pergunta que fizeram é exatamente isso. Tá? Devido à quantidade aqui de camadas de óxido de alumínio naquela imagem anterior, que na verdade é a imagem de uma ferramenta de verdade. Né? Então, toda vez que aparece aqui essa camada e essa camada, essas três camadas mais escuras, que são três camadas de óxido de alumínio, o que nós temos aí é barreira térmica, barreira térmica, barreira térmica, para proteger o substrato, proteger o metal duro que está aqui de baixo. Aí alguém, eu já sei que vai dizer, mas ele vai aqui, para que três? Por que não colocou uma só grossa? Muito bem, já falei sobre isso. Essas camadas, elas devem ter de 4 a 12 microns, tá? Então, eventualmente, em termos de desempenho da ferramenta, é melhor que você tenha 3 camadas de 4, né, do que uma de 12. Aí fala, um pouquinho, mas aí você vai ter que colocar uma ancoragem entre elas, né, para separar uma camada da outra. É verdade, eu vou colocar, vai custar mais caro, mas eu vou evitar lascamento, ela vai conseguir acomodação melhor. Tem alguns fatores, tá? E eu vou um pouco mais longe. Muitas vezes, algumas dessas peças, quando estão sendo desenvolvidas, isso não é uma conta que se faz, assim, se você colocar 4 camadas, você resiste mais ao lascamento para tal profundidade de corte, para tal avanço, para tal velocidade. Não sei. Por isso que é empírico. O importante é saber qual é a função das camadas. Aí você vai aplicar diferentes camadas, em diferentes espessuras,
né, nas suas ferramentas, depois vai fazer um teste, né, um tryout, variando aí, faz isso com um monte de ferramentas, faz os lotes de teste, passa lá 2 semanas, um mês fazendo teste, até chegar à conclusão qual é a condição mais adequada, qual a espessura e quantidade de camadas mais adequada para a vida útil daquela ferramenta. Dá trabalho? Poxa, se dá trabalho, mas isso é maravilhoso, porque esse é o nosso trabalho. Tá? Então, realmente, então vocês já estão dando uma conclusão por que tantas camadas de óxido de alumínio. Aqui tem uma só que, na verdade, é uma configuração para teste. Né? Então, aqui está um gráfico de condução, inclusive a condutividade térmica aqui até aparece, né, em quilowatt por... aqui é metro, né? Metro Kelvin. Eu só não gostei desse quilowatt, esse K maiúsculo, esse K minúsculo, né? Tudo bem. Muito bem. Já estando entendida a função dessas camadas, aqui vem uma condição de geometrias para aplicações diversas. Né? Agora, imagine vocês, olha a quantidade, isso aqui é só um exemplo, tá? A quantidade de geometrias e ferramentas que se tem, e mais outras, tá? Para a área de usinagem, área de corte. Tá? Então, não é só um projeto, a gente pensa tanto em peça, em processo de corte, mas quem que projeta as ferramentas? Né? E essas ferramentas, cada geometria dessa tem uma resistência mecânica diferente, exige uma quantidade de camadas diferentes para ajustar ao seu processo e evitar riscos de lascamento, de cobertura. Então, é só para ter uma ideia. Tá? Aqui é a figura da Sandvik. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui do lado, tá? Só para ver o chat. Aqui também, continuando essa questão da geometria, faço um destaque aqui. A numeração está ligada aqui a algumas geometrias, há uma codificação aqui por letras. Mas o que importa são essas palavras aqui. Descrição da forma de inserto. Inserto redondo, octagonal, o A está no lugar errado aqui, hexagonal, aqui deveria ser pentagonal, na verdade, mas tudo bem. Quadrado, diamante, triângulo, diamante, diamante. Se a gente voltar aqui em cima, tá? Nós temos diversas geometrias um pouco mais complexas, né? Fácil enxergar, que é redondo, né? Algumas têm algumas faces arestas, né? Essa aqui é quadrada, né? Também do mesmo tipo. Tem muitas possibilidades aqui. Isso aqui é interessante. Eu resolvi colocar não só um cuidado com a cobertura da ferramenta, mas também com as diversas geometrias que você pode ter, em função do processo que você deseja fazer. Você vai fazer um canal, hexagonal. Aqui, por sinal, ele coloca 2 direções ou 2 sentidos. Daqui para cá você ganha resistência
resistência aqui, acabei de ver. Resistência, está faltando um acento flexo, mas enfim. Vou ter que arrumar a figura também. Mais resistência à fricção e mais resistência a desgaste. Tá? Temos aqui algumas condições. Carbeto de, tá aqui, o carbeto de titânio, carbonitrito de titânio. Existe também a possibilidade de combinar, na verdade, um composto de alumínio, titânio com nitrito, ou nitrogênio com nitrito. Aqui é o nitrito de titânio puro, e esse nitrito de titânio aqui, ele é resistente a desgaste e a fricção. Tá? Isso aqui, na verdade, é nitrito de áfnio. Áfnio é um elemento químico. Eu, por mim, até tiraria isso numa dia a dia, esse tipo de cobertura. Cobertura mesmo, dia a dia, é essa número 5 aqui. Isso é bem comum. As ferramentas utilizam. Também é muito comum essa em preto aqui, que na verdade é óxido de alumínio. Essa também é comum. Também é muito comum. Tá? Esse composto, essa cobertura de nitrito de titânio com um alumínio, acho que não sei se é aluminato, acho que é aluminato, alguma coisa assim, de titânio, já tem um uso um pouco mais restrito, não é a mesma coisa, mas o objetivo aqui, nota-se, que é fazer a ancoragem. Por isso, combinar alumínio com titânio. Tá? Só para ancoragem de camadas. Então, essas algumas das possibilidades, são as principais, na verdade, cobertura em filme de corte. Aqui, não desejava entrar no mérito dos sermetes em relação aos metais duros ou metal duro, tá? Mas eu coloquei aqui só para não correr o risco de falar assim amanhã, pô, mas o que é um sermete? Não sei, não aprendi nada disso. É que metal duro é carbeto de tungstênio. Então você faz a carburização do tungstênio, né, num forno, com carvão, mistura isso tudo e vai para um forno e mete fogo lá. Ele vai carburizar, formar uma substância que depois vai ser quebrada, moída, vai gerar o pó de carbeto de tungstênio. Depois ele é prensado, sinterizado na forma desejada. Tá? E aí você tem a ferramenta de corte. Tá? Porém, na Segunda Guerra Mundial, tivemos um período que o tungstênio estava muito escasso, devido ao uso, né, em materiais bélicos e tudo mais. O tungstênio é um elemento químico, um metal, adequado para a fabricação de aço para trabalhar quente, principalmente na área de forjarias, né? E seguramente isso foi muito consumido na época, e aí, não tendo metal duro à disposição para a fabricação de ferramentas de corte, foi desenvolvido o Sermet. O Sermet, na verdade, é um carbeto também, sempre é um carbeto de titânio. Só que eu vou falar, olha, mas carbeto de titânio é aquela camada que se aplica como substrato, ou carbeto de titânio ou carbonitrito de titânio, sobre o substrato, para fazer ancoragem. Sim, exatamente. Por sinal, permite uma camada mais espessa e tudo mais. Também uma substância dura. Na época foi desenvolvida. A técnica não era lá aquelas coisas, mas, enfim, desenvolveram o básico, os fundamentos dessa tecnologia. E aqui é um quadro comparativo que mostra que tem vantagens e restrições no uso do Sermet, porque se pensar em dureza, a primeira linha aqui, ó, o Sermet tem uma dureza muito superior ao metal duro. E olha que o metal duro já tem uma dureza muito superior ao aço mesmo, um aço temperado, né? Não muito, mas um tanto superior. Mas o Sermet dispara, né? Aí fala, nossa, que interessante. Interessante sim, mas não tem só isso, não. Isso pode ser bem um fator positivo, mas em compensação tem alguns fatores negativos que eu vou mostrar agora em seguida. Tá? Essa energia livre de informação não se preocupa com isso, apesar que a energia livre de informação tem uma relação com a atividade química da substância, o quanto que ela tem de disponibilidade em reagir ou não reagir. Né?
mais baixa do que essa aqui, muito provavelmente essa substância tem uma estabilidade química mais alta, mais estável quimicamente. Isso é importante para uma ferramenta de corte que está em contato com outro material e pode ser contaminada. Se vocês pensarem que o metal duro, por si só, já é mais estável que o aço, imagina o cermet que está numa condição ainda melhor. Nossa, que maravilha, não contamina de jeito nenhum. Calma que não é só isso. Isso seria bem bacana. A solubilidade do ferro não interessa, a temperatura de oxidação, olha, isso aqui é interessante. Tá? Enquanto o metal duro começa a oxidar a 700 graus, e se pensarem, é quando começa a subir a curva de oxidação na curva de desgaste de ferramenta, o cermet não, ele tem uma temperatura de oxidação muito superior. Então, você pode até estar mais aquecida a região do corte, e nem por isso você está tendo um fenômeno de oxidação que geraria desgaste de ferramenta. Tá? Opa, mais uma vantagem aí, verdade. Condutividade térmica é mais baixa, metal duro é mais alta a condutividade. Bom, quanto maior a condutividade, mais calor passa. Quanto menor a condutividade, é como se fosse um material mais isolante. Então, o cermet, na verdade, ele é mais isolante do que o metal duro. Que conclusão você tira? Ué, simples. Ele, ao receber calor, ele não vai conduzir isso para dentro do substrato. Então, o cermet tem uma condição de trabalhar mais a frio, vamos dizer assim, que não conduz o calor, e o calor que está na superfície acaba sendo retirado de outra maneira, como, por exemplo, por um fluido de corte. Coeficiente de dilatação, tá? Esse coeficiente cermet é um pouco maior do que o metal duro. Quanto maior, pior, nesse caso, porque quanto varia a temperatura, se a ferramenta de corte também varia em dimensões, você pode matar a peça, vamos dizer assim, se tiver com uma usinagem mais fina, tá? Em função dessa dilatação, esse coeficiente aqui. Ou seja, o cermet, tendo um coeficiente maior de dilatação, ele dilata mais do que o metal duro. Ou seja, o metal duro é mais estável, tem maior estabilidade dimensional. Tá? Isso é muito interessante. E coeficiente de choque térmico, que é uma relação acaba considerando o seguinte: esse cermet, ele não tem uma boa condição de resistir a choques térmicos tanto quanto temos o metal duro, tá? Ou seja, cermet tem vantagens, mas uma das desvantagens é não tendo um bom coeficiente de choque térmico, variações bruscas de temperatura que tem a ver com a variação do corte, saída de ferramenta, você pode romper a ferramenta de cermet não só na entrada da ferramenta, mas também na saída. Tudo isso acaba sendo um problema, né? Tem vantagens, mas tem restrições também. Pois bem, esse slide aqui eu coloquei por ser bem ilustrativo. É um slide já estamos aqui, é um complementar, tá? Que falando um pouco sobre HSC, que eu já coloquei aqui o significado, High Speed Cutting. Olha, só para ter uma ideia, se nós considerarmos que as ferramentas do passado, no passado que eu digo, no início do século, final do século XIX, início do século XVIII, nós tínhamos já bastante usinagem, né? E nessa época era aço liga, né? Era aço como ferramenta de corte. Você imagina aço para cortar aço, né? Então, bem complexo, difícil, né? E só no século XX é que vieram os desenvolvimentos do aço rápido. Olha só o nome, aço rápido. Só que o rápido do aço rápido está muito longe do que seria o HSC, o High Speed Cutting. É muito isso aqui. E também as velocidades de corte que o cermet, né, e o próprio metal duro permitem quando comparados
com aço liga e até mesmo com aço rápido. Tá? Então, nós tivemos as denominações de aço rápido, depois apareceu o termo high speed, né? E agora tem o high speed cutting. Para não ter que repetir, eles vão colocando alguma outra coisa. Mas faz sentido porque realmente tem mudado a tecnologia. Tá? Então, o high speed cutting é um processo bem interessante, onde o objetivo é ter uma velocidade de corte tão gigante, tão grande, que vai acontecer até um negócio bom. E eu já vou falar. O que é uma velocidade de corte muito elevada? Ah, fácil entender. Se você vai cortar um aço, fazer um desbaste em aço, torneamento, você lembra de cabeça da velocidade de corte do aço carbono, baixo carbono, para fazer um desbaste? Mais ou menos. Né? Então, fala assim, para fazer um desbaste é na ordem de 10 metros por minuto de velocidade de corte, no aço rápido. E se for no metal duro? Aí já de 10 metros por minuto, eu posso passar para 150 metros por minuto, 180 metros por minuto. Puxa, que salto! Sim, um grande salto. E para chegar no high speed cutting? Tem ideia? Aí, na verdade, nós vamos sair dos 200, 300, 400 metros por minuto e vamos entrar na faixa dos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Existem empresas que dizem estar trabalhando aí com até 16.000 metros por minuto. O que você acha? Qual é a grande vantagem? Tá? Eu vou voltar aqui o slide para perguntar qual é a grande vantagem de se trabalhar, porque tem umas coisas escritas ali, eu não quero que vocês sejam induzidos, mas tem o assunto. Qual é a grande vantagem de se trabalhar com uma velocidade de corte tão grande? Poderia até abrir isso para o chat. Né? Vocês podem responder aqui no chat. Para que tamanha velocidade de corte? Qual é a grande vantagem? Detalhe, hein? A área industrial, tecnológica, já vem perseguindo isso faz tempo. Não, é muita vantagem cortar em alta velocidade. Altíssima velocidade. Também precisa de 200 metros por minuto para chegar em 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000. Uma das questões é a produtividade. Sim, quanto maior a velocidade de corte, mais produtivo é o processo. Só tem um problema. Isso é um foco gerencial. Mas isso só é permitido. Lembra que a curva de desgaste da ferramenta aumenta com a velocidade da ferramenta? Se aumenta com a velocidade, eu vou colocar 10.000 metros por minuto. Gente, 10.000 metros por minuto é 1 quilômetro. 10.000 metros? Não, é 10.000. De 1.000 metros até 10.000 metros. Então, você vai de 1 quilômetro a 10 quilômetros por minuto no corte. Pode até superar, né? Você pode ter 16 quilômetros. Alguns trabalham nessa faixa, 15 quilômetros por minuto de corte. Mas produtividade, sim. A busca pela produtividade é sempre um negócio inesgotável. Mas tem aspectos técnicos também. Não quebraria a ferramenta, não seria um grande problema, o desgaste não seria tão violento que em poucos minutos ela já estaria descartada, refugada. O que vocês acham? Além da produtividade, tem uma questão técnica aí, viu? Por que eu quero velocidades de corte tão altas? Sabe? Eu acredito, a tecnologia acreditou nisso, que seria interessante ter. É bom lembrar do mecanismo de formação do cavaco, tá? A resposta ali, ela ajuda. Pensar no mecanismo de formação do cavaco e também no balanço térmico. Da aula passada. Aliás, deixei até um exercício sobre balanço para vocês. Nenhuma outra sugestão, pessoal? Deixa eu ter meu negócio aqui, ó.
Vou pegar o slide da outra aula. Ah, não, não. Ah, tá aqui. Vocês lembram desse slide aqui, né? Esse balanço energético aqui, ou de calor. O que vai acontecer se nós aumentarmos tanta velocidade de corte assim? Em princípio, a usinagem, o desgaste deveria explodir, né? Violentíssimo. Mas não é exatamente isso que acaba acontecendo e tem um motivo. Deixa eu ver o chat. Como tá? Às vezes ele some aqui, cara. Cadê o chat? Ah, tá aqui. Opa, tem essa sugestão aqui. Lei da produtividade. Perfeito. Tem um comentário aqui que é diminuir a temperatura na zona de corte. E por que aumentar a velocidade e diminuir a temperatura? Não deveria aumentar a temperatura, já que você está gerando o quê? Mais corte, mais energia está sendo colocada. Não deveria ter mais temperatura em vez de menos temperatura? Por que isso diminui a temperatura, não aumenta? Qual é a lógica disso aqui? Para diminuir a temperatura na zona de corte por causa do óxido de alumínio presente na ferramenta. Não, o óxido de alumínio ele vai ajudar nisso, é verdade, ele vai ajudar. Mas tem um outro fundamento. O óxido de alumínio, você tem razão, o óxido de alumínio vai ajudar. Mesmo que você não tenha um high speed cutting, um HSC, o óxido de alumínio também ajuda. Mesmo que você esteja operando lá 400 metros por minuto, 300, 150, o óxido de alumínio ajuda. Ele ajuda. Mas tem um outro fator muito interessante. E eu vou dizer mais para vocês. Se vocês procurarem livros em português, o pessoal não explica. Ah, não, isso é uma tecnologia nova, não estou muito por dentro, não sei o que tem. Qual é a vantagem do high speed cutting? Uma das grandes vantagens relativa a essa questão da, vocês já falaram, produtividade, para diminuir a temperatura na zona de corte, por causa do óxido de alumínio presente na ferramenta. Não precisa ter óxido de alumínio para ter o efeito que tem de fato, mas tudo bem, ajuda. A profundidade de corte é menor em altas velocidades. Isso não seria bom. E por que ela é menor? Porque se você aumenta a velocidade, para manter a potência, você tem que diminuir a, a profundidade. É. Mas, de novo, mas o objetivo é diminuir? Não, não é. Né? Então, demora mais para usinar e custa mais caro. Eu vou pegar uma figura para poder explicar sobre isso aí. A profundidade de corte é menor? Tá. Vou voltar no slide. Não é isso. Repare. Elevada qualidade de superfície. Ó, um detalhe curioso, hein? Isso aqui é uma fresadora. É o cabeçote de uma fresadora. A fresa está aqui dentro. E ela está fazendo esse corte todo aqui, ó. Nessa placa. Podia estar fazendo uma peça, uma outra geometria qualquer. E ela está trabalhando em HSC. Então, elevada qualidade de superfície. O que é qualidade de superfície? Existe já uma série de testes de topografia da superfície da peça usinada, e toda usinagem ela deixa marcas, né?
mesmo que você não veja a olho nu, você poderia mitigar essas marcas. E isso, quanto menor essas marcas, que marca a diferença geométrica na peça, superposição de micro entalhes, né? E é sempre um ponto para começar a romper na superfície, seja por esforço excessivo, seja por fadiga, uma peça, estou dizendo. Então, discutir a qualidade de corte, a qualidade de superfície é muito importante. Hoje em dia se faz isso muito, né? Redução das forças de corte. Olha, reduz força de corte também. É como se fosse o seguinte: quando você tem um processo por impacto, é diferente de romper por força aplicada lentamente. Eu vou dar um exemplo bem banal. Se o indivíduo está com uma linha na mão, ele resolve romper a linha, segurando e puxando. É diferente fazer isso lentamente ou fazer de uma vez só, uma certa velocidade. Então, nessa condição de gerar microimpactos que você tem na superfície, tá? Fica mais fácil o corte do que se você estivesse cortando mais lentamente, por incrível que pareça. Então, ela, de fato, ela reduz forças de corte. Conclusão, você reduz até potência de corte. Tá? É bem interessante. Deixa eu pegar o chat aqui. A profundidade de corte é menor em altas velocidades. Maior velocidade de corte permite aumentar o avanço. Tem uma relação, ainda mais para o acabamento. A profundidade de corte é menor em alta velocidade, sim, porque você tem que compensar, já que você está em alta velocidade, está com maior potência de corte, porque a velocidade está maior, você compensa tirando na profundidade, aí você acerta a potência de corte. Isso também é verdade. Tá? Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, a High Speed Cutting oferece elevada qualidade de superfície, é como se fosse dizer, ela fica mais lisa, tá? Tem uma redução das forças de corte, ou seja, eu vou consumir muito menos potência para fazer o corte com high speed por quilo, né, vamos dizer assim, de peça usinada. E um detalhe curioso que está bem no fim aqui, ó, não é necessário resfriamento. Logo, tá? Não requer resfriamento, então também não requer fluido de corte, barateio. Também vai reduzir custos com o próprio fluido, que eu teria que comprar o fluido. Reduz custos com a limpeza de máquina, né? Mas se você não vai ter o fluido, não vai estar enchendo caixa, bico, tudo, mas não tem que limpar em aspecto pelo menos no aspecto de fluido de corte. E por fim, esse processo, nesse processo, não ocorre interações com álcools. Mas que é um álcool? Onde tem um álcool? Tá? Substância alcalina é muito comum na nossa vida, né, no nosso dia a dia, inclusive sabões são alcalinos, né? Tem sabão de sódio, sabão de cálcio, que o pessoal nem sabe disso, nem sabe sobre sabão, né? Então, os sabões, eles têm um radical aí alcalino. Ou seja, se você não tem, e sabão é aditivo de extrema pressão, né, que vai no fluido de corte, tem alguns sabões ali e tal. Se você, na verdade, elimina essa possibilidade, também ganha em menor danos à superfície, que sejam manchas, né, superficiais, e aí você acabou de ganhar no seu processo. Tá? Então, o High Speed Cut tem uma série de vantagens. Agora, tem um aspecto, por isso que eu coloquei a foto, a figurinha do lado aqui, da alta velocidade, que é muito bacana, que é o seguinte, alguém respondeu, aí inclusive, sobre essa questão da temperatura, tá? Porque acontece o seguinte, a maior parte do calor gerado no corte está nessa região aqui, ó. Fora a ferramenta de corte, claro, não vou nem discutir a ferramenta, que é óbvio que ela recebe, ou ela se aquece muito mais do que o cavaco, porque o cavaco é extremamente temporário, cortou, já saiu, né, devido à velocidade, tá? E também
é muito mais intenso o calor nessa região do que aqui na parte de baixo do afiamento, próximo ao ângulo de folga que tem aqui. Tá? Então, bom, encerrando o suspense, porque, né, qual é a grande vantagem aí? É que nesse processo de corte, se você corta em alta velocidade, nem dá tempo do calor que está aqui migrar pelo material para cá, para a região, né, está abaixo do que vai ser cortado, por exemplo. Então, processos high-speed cutting, né, você tem aí uma limpeza muito grande do processo, tensões residuais menores, né, e o calor sai com quem? Com o cavaco. Vai embora com o cavaco. Então, você pode presumir que o cavaco vai sair um pouco mais quente, né, do que o processo convencional. Mas em termos de qualidade de usinado, é melhor. Tá? Então, esse high speed, agora o negócio é ter máquina para isso. Né? Máquina high speed, de fato, para 10 ou 15 mil equivale, né? A você cortar com 10 mil metros por minuto, só para ter uma ideia. E aí dá uma rotação também super alta e por aí vai. Tá? Então, você tem que ter máquina para isso, para high speed cutting, são máquinas especiais. A indústria aeroespacial ela vem trabalhando nessas frentes para modernizar seu parque de manufatura. Tá? Então, eu quis mostrar usando esse slide aqui. Deixa eu ver se tem a pergunta. Maior velocidade de corte permite aumentar o avanço. Sim, é verdade. E aí você ganha em produtividade, como alguém já tinha falado. Não sei se foi você mesmo, inclusive. Deixa eu ver se produtividade. Não foi, mas você tem razão. Tem um outro comentário aqui, vamos ler o comentário. Porém, o maquinário tem que ser mais robusto, alinhado, balanceado para trabalhar com essa velocidade. Sim, maquinário para high speed cutting material, é maquinário específico. Pense em termos de folgas, né? Por exemplo. Então, transmissão, como que você chega lá na ferramenta numa velocidade tão alta? Então, maquinário para high speed é específico. Já vou antecipar, isso não é para ferramentas ou peças grandes, não, é isso. Peças menores, tá? Trabalha com high speed. Aí eu não terminei de falar aqui que, além de, quando eu falei dos álcalis, não ocorre interação com álcalis, é que o álcali acaba interagindo com o metal da peça, por exemplo, e essa interação deixa um resultado, né? Mancha, né? Então eles acabam manchando e prejudicando a qualidade de acabamento das suas peças. Né? Então, isso aí, até isso se elimina, um detalhe, mas vai juntando esses detalhes. Tá? E por isso que eu coloquei aqui a figura, para finalizar, que eu vou trocar de slide, onde o calor está aqui, nem deu tempo dele migrar para cá, já caiu fora. Ele vai gerando e já vai sendo descartado. O cavaco sai mais quente, mas a peça ela não sofre esse aquecimento e não dá tempo do calor não entrar, ser conduzido nem para dentro da ferramenta. Olha que bacana. Tem que ter máquina para isso. Na verdade, esse conceito, essa ideia de fazer high speed cutting, não necessariamente com esse nome, já tem décadas e décadas que já sabiam que precisava ganhar em velocidade de corte, que isso seria muito favorável para o processo. Tem pergunta aqui? Acho que tem, deixa eu ver. Não tem. Aqui vamos colocar uma pergunta. Alguns aí já comentaram. Quais principais aplicações requerem a cobertura de óxido de alumínio em pastilhas de corte em metal duro? Quando fala assim, nossa, que seria interessante ter metal duro. É óxido de alumínio no metal duro. Que tipo de situação? Isso é importante.
Que tipo de usinagem? Que condição de usinagem? Pense em alguma coisa, dá um exemplo. Escreve aí qual é a sua sugestão. Fala assim, nossa, essa aplicação aqui requer metal duro. Quando que isso aconteceria? Alguém sugeriu aqui desbastes. Acabamento? Não. Desbaste. Quando que eu preciso? Por que desbaste, então, hein? Por que no desbaste ele tem preferência em relação a outro processo ou outro tipo de corte? Vocês podem também associar com materiais, tá, gente? Tipo de material que está sendo usinado. Ferro fundido. Considerando que o ferro fundido ele tem uma lubrificação prejudicada, muitas vezes, pode ser bem interessante. Todo tipo de ferro fundido, olha, óxido de alumínio é barreira térmica. Então tem que ser algum processo, assim, nossa, esse processo aqui com essa liga ou com essa geometria pode gerar muito calor, muito calor. Então se você pega um ferro fundido, que ele não é um ferro fundido nodular, mas é um ferro fundido cinzento, ou ainda mais duro, com aplicações de um pouco de cromo, dependendo do tipo de ferro fundido, você nem vai conseguir uma alta velocidade, vamos dizer assim, você vai trabalhar mais lento, mas ganhando velocidade você vai ganhar calor e para você barrar esse calor aí gerado, seria interessante ter uma camada de óxido de alumínio. É como se fosse o seguinte, usinagem de materiais mais resistentes, ligas de maior resistência mecânica, né? Isso pode ser bem vantajoso, porque para cortar uma liga mais resistente, você acaba usando mais energia e gerando mais calor também. Né? Então, aí você pode comprometer a vida útil da ferramenta. Então, para ligas e processos que exigem difícil acesso e refrigeração, olha, pela geometria aqui desses canais, do jeito que está sendo usinado, eu não tenho um dispositivo que jogue o óleo diretamente naquela posição daquela maneira. Então, a ferramenta começa a esquentar muito nessas operações. Então, nesse caso, seria interessante ter também uma barreira térmica na pastilha para reduzir o desgaste, já que ela está superaquecendo. Percebam que tem uma série de possibilidades aí, mas tem a ver com potência de corte. Potência de corte tem a ver com profundidade de corte, com velocidade de corte, profundidade de corte, né? Característica do material, materiais mais resistentes aquecem, podem aquecer mais, e claro que vão aquecer mais devido à resistência, tá? Aí já tem que se começar a pensar em barreira térmica, né? Então, se você está fazendo trabalho no processo de usinagem e começa a ter ruptura, lascamento, quebra, fala, poxa, por que será que está acontecendo isso? Dá uma verificada na possibilidade de ter uma ferramenta de corte com uma camada de óxido de alumínio, para mitigar, pelo menos, essa questão do calor ser conduzido para a ferramenta e danificar ela. A resposta é para peças de... então a resposta é para peças de grande complexidade e elevada dureza. Marcos, é bem interessante essa conclusão. Sim, complexidade gera dificuldade, muitas vezes, numa lubrificação adequada, tá? E também dureza ou elevada resistência mecânica, melhor falar em resistência mecânica, tá? Isso pode ser interessante também, seguramente porque o calor gerado é mais intenso, em função da resistência. Porque aquele calor, aquele coeficiente específico, né, que é a pressão específica de corte, é mais elevado para materiais mais resistentes. E ele equivale mais ou menos a como se fosse um limite de resistência do material, só que para cisalhamento num processo de corte. Então, é isso mesmo. Tá?
À medida que você aumenta a resistência mecânica do material que está sendo usinado e a complexidade da peça, dificultando a lubrificação e a refrigeração, aí você pode começar a pensar já em pastilhas que tenham óxido de alumínio com barreira térmica. É interessante começar a fazer uma análise um pouco mais ampla sobre ferramentas. Porque se um catálogo, que legal isso aqui, olha que interessante, interessante. Tudo é interessante. Mas por que é daquela forma? Né? Por que tem aquela cor? O que significa aquela cor? Não, eles põem essa cor aí para fazer marcação de desgaste. Não é esse o objetivo, mas tudo bem, passe. Isso é feito, de fato. Tá? Mas vai muito além disso, aquela cor. Aquela cor é nitrito de titânio. Opa. Pessoal, eu acho que por hoje, tá bom? Eu não coloquei aqui, eu vou ainda lançar, eu não tive nem tempo de colocar uma questão para vocês. Então, hoje eu não consigo, ainda tenho que mandar vários e-mails para as faculdades, onde eu faço a gestão, e tem que ser hoje ainda. Eu vou mandar material, mas eu já posto para vocês amanhã, espero já postar, esse material em PDF, com essa questão, e já vou antecipar que nós vamos começar a trabalhar agora. Eu vou fazer uma lista complementar, tipo, pouca coisa, não é um mar de perguntas, acho que umas 5 perguntas, fazendo um apanhado desses assuntos, tá? Mas colocando como questões. E nós partimos na próxima aula para conformação mecânica, que é bem extenso também o assunto, é muito interessante. Vocês já tiveram um básico em fabricação mecânica, porque em FM tem conformação. Pela carga horária, né, ou pela quantidade no básico ali, não. Em FM é um pouco corrido para falar dos detalhes, e agora nós vamos poder falar, porque os detalhes têm um forte apelo aí para a indústria relacionada com a engenharia mecânica. Tá? Muito bem. Podemos fechar dessa forma? Opa, voltou. Pessoal, muito obrigado. Satisfação sempre estar com vocês. Espero nos vermos em breve, mas eu acho que esse breve antes de julho não é. Mas, de qualquer forma, vamos trabalhando. E eu vou preparar esse material para vocês também, tá? E enviar esse aqui, mais esse também. Tá bom? Estou lendo aqui. Na verdade, amanhã, pessoal, amanhã deve sair, prestem atenção, uma coletiva do governo que vai tratar desse assunto. Eu não sei exatamente o que vai sair, mas me parece que vai sair amanhã, direcionando todas as questões de retorno de universidades públicas e privadas. Então, deve sair ao meio-dia do governo do Estado. Fiquem atentos. E é uma decisão que não é da Unip, não é das faculdades públicas também, é do governo do Estado. Tá? Então, vocês fiquem atentos, que eles é que estão ditando isso. Beleza? Fiquem ligados, que tem a ver com as nossas aulas. Pessoal, então, boa noite. Estou até escrevendo aqui o boa noite. E meu muito obrigado a vocês.